Olá pessoal, aqui é o professor João Mota e hoje no Sou Mais Ciência nós vamos aprender um pouco sobre as propriedades coligativas, parte 2. Na aula anterior nós vimos um pouco sobre as propriedades coligativas, porém nós apresentamos apenas duas propriedades coligativas. Hoje nós vamos apresentar as outras duas. Esse é o gabarito referente à aula anterior, no caso, propriedades coligativas 1, então depois confiram as suas respostas. As propriedades coligativas, por definição, elas são as propriedades das soluções. E, de uma forma mais, vamos dizer assim, didática, seria a influência de um soluto não volátil nas propriedades de um líquido. Algumas informações relevantes. Então, quanto maior a quantidade de soluto não volátil adicionado, maior vai ser a influência desse soluto nas propriedades do líquido. Alguns solutos podem influenciar mais que outros, devido à capacidade desses de se ionizar ou se dissociar. No caso, o NaCl, KBr, KNO3 e H2SO4, que é o cloreto de sódio, o brometo de potássio, o nitrato de potássio e o ácido sulfúrico. Aqui são apenas alguns exemplos. Lembrando que existem substâncias que, quando adicionadas em um líquido, por exemplo, em água, eles geram fragmentos e esses fragmentos vão, então, vamos dizer assim, potencializar a influência deles nas propriedades dos líquidos. Então, eu estou adicionando uma substância, porém, ela em água vai gerar duas. Então, isso daria uma influência maior. No caso, o açúcar seria um exemplo de uma substância que não causaria esse tipo de influência, já que o açúcar não gera, não se ioniza ou não se dissocia. Ele apenas é dissolvido. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre crioscopia e osmoscopia. Na aula anterior foi tonoscopia e ebulioscopia. Então hoje, crioscopia e osmoscopia. A crioscopia ela é a propriedade coligativa onde nós vamos observar a diminuição do ponto de congelamento de um líquido quando nós adicionarmos um soluto não volátil. O ponto de congelamento ele é a temperatura na qual as substâncias se solidificam, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado sólido. Aqui nessa imagem nós podemos então já ver um ambiente que está muito frio, então dá para observar um pouco de neve e devido à adição de um soluto não volátil, você diminui então esse ponto de congelamento, ou seja, para que a água congele é necessária uma temperatura mais baixa. Quais são as consequências então da crioscopia no nosso dia a dia? Então, como já foi falado, o que você vai ter é o tempo para que o congelamento ocorra, ele seja mais demorado, ou seja, você precisa de mais tempo para congelar a água quando você adicionar um soluto não volátil a ela. De modos práticos, então, nós podemos fazer o quê? Algumas pessoas se utilizam da informação da crioscopia e estão tentando fazer com que os refrigerantes eles fiquem gelados mais rapidamente. Como? Você adiciona sal ao gelo, aos cubos de gelo, e esse gelo ele vai então mudar de estado físico, vai para o estado líquido, e devido a estar no estado líquido mais uma temperatura menor do que 0 graus, você vai então ter um contato maior com as latas, e esse contato maior com a lata vai fazer com que o resfriamento ocorra mais rápido, já que você vai ter um contato maior. O contato entre o líquido e uma lata é maior do que o contato entre o gelo e a lata. Então, isso faz com que o resfriamento ocorra mais rápido. O congelamento demora, mas o resfriamento de uma lata, por exemplo, é mais rápido. A outra propriedade coligativa que nós vamos trabalhar hoje é a osmoscopia e osmometria, que seria o aumento da pressão osmótica de um líquido quando nós adicionamos um soluto não volátil. E o que seria então
osmose, né? Já que seria a diminuição da pressão osmótica, nós temos que entender o que é a osmose. A osmose é a migração espontânea de um líquido por meio de uma membrana semipermeável. Uma observação: a migração desse líquido sempre vai ocorrer do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, sempre a migração ela ocorre em direção ao meio mais concentrado. E o que, vem a ser a pressão osmótica? Então, a pressão osmótica é a pressão aplicada para interromper a osmose. Então, a osmose, migração espontânea de um líquido por meio de uma membrana semipermeável na direção do meio mais concentrado. Se nós aplicarmos uma pressão e essa migração espontânea cessar, parar, então nós temos o que nós chamamos de pressão osmótica. Nessas imagens, então nós vamos aprender ou tentar compreender como que ocorre essa migração. Então, no primeiro momento, nós temos aqui no par central a membrana semipermeável, nós temos água pura e a solução de açúcar e água. O que acontece? Se eu tenho água pura e uma solução de açúcar e água, significa que nesse lado eu tenho uma concentração maior do soluto não volátil. Então, a água tende a migrar na direção dessa que tem esse soluto. Depois de um certo tempo, então o que nós observamos? Uma diminuição no volume da água pura e um aumento no volume da água que contém a sacarose, a glicose. Por quê? Porque a água migra para onde tem mais soluto. Se nessa mesma situação nós aplicarmos uma pressão e devido a essa pressão a água não migre, nós vamos então poder determinar a pressão aplicada e nós chegamos então à pressão osmótica. Então, se eu aplicar uma pressão e a água não migrar, eu determino a pressão que eu apliquei e isso é o que nós chamamos de pressão osmótica. Quanto mais soluto tiver, mais pressão eu tenho que aplicar para que a água não migre. Por isso que a pressão osmótica ela vai depender da quantidade de soluto adicionado, ou seja, se eu adicionei 1 grama de glicose, a pressão vai ser uma determinada pressão. Se eu adicionar 10 gramas de glicose, então a pressão vai ser maior, porque eu tenho mais glicose no meio. Consequências disso. Então, uma das consequências é que, a partir desse conhecimento de osmose, nós podemos, devido à pressão osmótica, nós podemos purificar a água do mar ou de outras fontes por meio da osmose reversa. E o que seria essa osmose reversa? Ora, se eu aplicar uma pressão e a água parar, eu tenho uma pressão osmótica. Se eu aplicar uma pressão superior, eu forço com que agora a água que estava no meio mais concentrado, ela migre para o meio menos concentrado. Então, a osmose seria da água pura para a água com algum soluto. A osmose reversa é o inverso. Você aplica uma pressão e força com que a água volte para o lado puro. Quem que se utiliza muito disso no nosso dia a dia? Então, quem utiliza muito esse processo são aquelas empresas que fazem água purificada. Então, a água purificada adicionada de sais, ela utiliza como principal método de purificação da água a osmose reversa. Eles aplicam a pressão da água que tem um soluto, a água é forçada para retornar para um meio que não tem soluto. Então, eu tenho água pura, adiciono sais a essa água pura e agora eu posso vendê-la. Outras informações importantes acerca da osmose é quando nós pensamos então no meio celular. Então, se você tem um meio celular, no caso do nosso organismo, nós podemos fazer a classificação do meio extracelular, então do meio que está fora da célula. O meio fora da célula pode ser isotônico, ou seja, ter a mesma pressão osmótica da célula. No caso, isso corresponderia à mesma concentração de soluto. O hipotônico, o meio externo, ele tem uma concentração menor e o hipertônico ele vai ter uma concentração maior. Então, isso aqui são classificações para o meio extracelular.
E quais as consequências disso? Então, as consequências são as seguintes. Se no meio externo eu tenho uma solução hipertônica, ou seja, a pressão eu tenho muito soluto, hiper, o que vai acontecer? A água que está dentro da célula migra para fora e ela vai murchar. Isso se a parte externa for hipertônica, muito soluto. Então, a parte externa tem muito soluto, a água que estava dentro da célula sai e a célula murcha. Se eu tenho um meio externo isotônico, o que vai acontecer? Eu vou ter fluxo de água para dentro e para fora da célula, mas essas quantidades são iguais. Então, a célula ela não tem nenhuma alteração, ela fica normal. Se eu tenho um meio externo hipotônico, significa que eu tenho menos soluto. O que vai acontecer então? A água entra na célula e, devido à água entrar na célula, ela vai ficar cheia. Então, essas informações sobre osmose também nós podemos utilizar com relação ao meio celular e extracelular. Bem, pessoal, a aula de hoje era isso. Então, tentem observar que as propriedades coligativas elas são sim muito presentes, muito importantes no nosso dia a dia, bem como suas aplicações também nos ajudam muito. E aqui nós temos as atividades. Então, na questão 1, é pedido para que vocês analisem qual afirmação é correta. Na questão 2, é pedido para que vocês julguem os itens a seguir como verdadeiros ou falsos, ou seja, cada item A é verdadeiro ou falso, item B é verdadeiro ou falso, item C e assim vai. Então, cada item vocês vão ter que dizer se é verdadeiro ou falso. Na terceira questão, então é pedido para que vocês determinem qual é o item correto. Na questão 4, verdadeiro ou falso. Então, cada item vocês vão determinar quem é verdadeiro e quem é falso. Na questão 5, é pedido para que vocês então determinem quais palavras conseguem substituir corretamente, de modo adequado, os números 1, 2, 3 e 4. Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Um abraço e até mais.